Sobe, Chico Pinheiro. Bem-vindo. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Você e os todos palmeirenses. Os torcedores do Brasil, inclusive os flamenguistas, porque vale lembrar Chico Buarque de Holanda, quando cantou: nós separados nas arquibancadas temos sido tão chegados na desolação. É o que a gente tem vivido no Brasil, né? Mas vamos vencer, vai passar. Vai passar por essa avenida um samba popular, já que você vai. Agora é preciso que a sociedade se mobilize e que vá para as ruas. É preciso que a gente ocupe as ruas. A praça é do povo, como o céu é do condor, lembrava Castro Alves. Vamos encher as praças. Vamos dizer aos golpistas que eles não passarão. Não vai ter golpe. Eles não passarão e nós passarinho. Vamos fazer tabela aqui de... Ô, Chico, hoje deu azar aqui, o YouTube está bugado no Brasil. Então, nossa audiência, que costuma, nesse momento, estar em 1.500, está em 344. Você deve estar vendo os comentários, todo mundo desesperado. Mas, de qualquer maneira, mesmo que hoje aqui a audiência, a gente vai separar esse recorte dessa entrevista contigo e vai publicar de novo no momento que o YouTube voltar. Então, vamos seguir o jogo, né? Infelizmente, a gente depende dessas plataformas, né, Chico? É isso, vamos nessa. Olha, caiu. Travou, mas não é uma coisa da gente. Hoje, desde de manhã, tem acontecido para todo mundo. Chico, vamos lá. Eu queria começar essa conversa contigo falando sobre a tua perspectiva do país. Né? Muitas vezes as pessoas nos cobram as coisas como jornalistas, mas nós, antes de tudo, e alguns dos jornalistas, somos cidadãos brasileiros. Né? Nós não estamos indiferentes ao que se passa no Brasil, e esse é o seu caso. Então, eu queria começar recebendo aí a tua análise sobre esse momento atual e como é que você está vendo ele para diante. Olha, o momento é muito delicado, né? Porque, de fato, a democracia corre risco no Brasil. Eu tenho dito que não vai ter golpe, não vai ter golpe nos moldes tradicionais, não cabe mais no mundo moderno. Né? Tanques fumacentos atirando contra uma população indefesa, que só tem a seu lado as leis e a Constituição. Mas está sendo dado um golpe nas instituições, está sendo urdido um golpe na Câmara dos Deputados, o seu presidente Arthur Lira, que meu amigo Reinaldo Azevedo tem chamado de Tiranolira Rex. Né? Então, esses dinossauros, né, de 54, 64, 68, 58 anos, eles querem sonhando com golpe outra vez. Eu acho que é um momento delicado, sim, para a democracia. Esse golpe institucional está rolando. Agora, se ele não colar, pode ser que algum maluco, né, tente montar num tanque de fumaça daquele e tente atirar contra os brasileiros. Porque eu não quero acreditar, não posso acreditar numa coisa dessa. Não vai ter golpe assim, não. Mas é preciso, para que isso aconteça, para que a gente tenha segurança, que a gente tenha eleições e que a gente fortaleça outra vez a democracia, é preciso que haja um amplo movimento de todas as entidades da sociedade civil, né? As ONGs, as instituições, a OAB, a CNBB, a ABI, a SBPC. Eu estou lembrando de nomes aqui, né, que a gente citava quando buscávamos anistias diretas já. É preciso que essas instituições se unam. Mas todos os políticos democratas do país, em todos os níveis, Câmara Federal, Assembleias, Senado, vereadores, todos se unam. E mais que isso, né, empresários que acreditam que a democracia é o espaço também para o desenvolvimento econômico do país, se unam e que a gente faça, não sei quem deve estar organizando isso, mas que façamos grandes atos, como já fizemos no passado, lotemos as praças, as ruas, para que a gente possa unir as nossas vozes, né, e dizer a estes golpistas, aos gorilas, não passarão.
Não vem e não tem. Eu estou realmente preocupado nesse momento, porque a gente está vendo ontem o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, né, teve de cara feia, muito feia na Câmara dos Deputados, e voltou com aquela história de voto impresso. Olha que maluquice. O cara chegou a sugerir que você tenha a urna eletrônica e, ao lado dela, uma urna com votos de papel, para que as pessoas digitem voto, depois colocam o outro ali, porque se não houver, né, igualdade entre esses votos, é porque teve fraude. Aí o malandro vai lá, né, e vota na urna eletrônica no 13, né? E no 22 na de papel. Ele joga o calibre 22, né? Aqui na urna de papel. A urna está invalidada. Quer dizer, só pode caber isso mesmo numa cabeça de general que nunca trabalhou com democracia. Além disso, isso não é papel. Papel nobre, importante das Forças Armadas é defender o país de inimigos externos, de inimigos que invadem este país para roubar nossas riquezas, para matar o nosso povo, para matar índios. Não é? É preciso que se defenda nisso. E é preciso que estejam aí para defender as leis, a Constituição, que é o papel que está previsto para eles. No mais, é abuso de poder. Isso não pode ser tolerado. Olha só, o Roberto Martins está dizendo que se você atrasar 25 segundos na hora que estiver assistindo, 30, funciona direito. E tem um monte de gente dizendo aqui que são só os canais progressistas que não estão funcionando. Eu espero que não seja algo seletivo. Mas pode ser. Hoje acontece de tudo, pode ser. Então, enfim. Agora, Chico, eu conversava com o Pedro Serrano essa semana, com o senador Humberto Costa, com o Tarso Genro. A gente entrevistou várias pessoas e a nossa preocupação central era explorar esse tema do golpe, né? Cada um, de um jeito, se mostrou preocupado e, em linhas gerais, todos apostam que as Forças Armadas podem entrar, o bolsonarismo pode provocar uma bagunça para as Forças Armadas, talvez recriarem um pacto com as elites para promover algo como seja um golpe que o Pedro Serrano chamou de golpe líquido, que seria um semipresidencialismo, alguma coisa nesse sentido. E como é que você vê isso? Você acha que essa é uma possibilidade também? É uma possibilidade, né? Inclusive, fala-se da possibilidade de vir a faltar dentro de 1 mês e meio a 2, faltar óleo diesel em algumas regiões do país. Que isso seria, talvez, né, motivo para desabastecimento, para falta de transporte, e isso poderia criar um clima favorável a medidas excepcionais, e é isso que você está dizendo aí, a melar o jogo. O problema é que eu me lembro que esta tentativa de golpe ela começa lá atrás, começa com impeachment, veja só, a presidenta Dilma Rousseff sofreu impeachment por pedalada. Hoje eles estão andando, não é pedalada, não, estão andando a galope. Eles estão galopando, né? Ah, mas ela pedalou. Hoje não tem. Arrebentar o teto de gastos que eles mesmos defendiam, né? Estourar isso em mais de 200 bilhões de reais. E vão continuando. E cada hora inventam uma coisa, né? É o ICMS, é a PEC eleitoral. Quer dizer, não estão respeitando coisa alguma. Mas a Dilma pedalou, perdeu o mandato. Agora galopam de uma maneira absurda. Isto é de fato preocupante. Eu perdi aqui exatamente o que você tinha abordado. Do golpe líquido, do semipresidencialismo. Pois é. Aí o seguinte, para que fizeram isso? Né? Para impedir que aquele governo chegasse ao fim, né, e tivéssemos eleição para escolher o sucessor. O sucessor seria o Lula. Ia ganhar a eleição, as pesquisas davam vitória do Lula. Então veio aquela história, né? Aquela mensagem, inclusive, o
o tiro final da história foi aquela mensagem do comandante do Exército, o general Vilas Boas, ameaçando sutilmente o Supremo. E o Supremo, então, autoriza a prisão inconstitucional do presidente Lula, prisão porque é condenado em segundo turno, e condenado em processos falsos, onde não há prova alguma. Não é? Por quê? Porque Lula ganharia a eleição. Então, está claro para mim, para quem quiser enxergar, que eles não toleram, né, que haja um governo popular, que haja Lula no poder. Eles não toleram esta elite golpista. Aí eu falo que há militares nessa história, há civis, como já havia em 64, né, ela não suporta, assim como o Jair odeia o pobre, esse povo odeia o pobre. Esse povo, esses ricos, né, esta elite, que eu não gosto nem de chamar de elite, porque elite, para mim, são vocês. São as pessoas que pensam, são as pessoas generosas, né? Esta casta dominante, que se apropria das riquezas do Brasil e da riqueza gerada com o trabalho do povo brasileiro, do pobre, principalmente, desde a chegada dos portugueses aqui. Aliás, saiu agora o terceiro livro da trilogia fantástica do Laurentino Gomes, mostrando a questão da escravidão. E ela continua. Eles não suportaram que os negros fossem libertados. Não deram a eles condição de vida digna, com trabalho, e continuam escravizando o trabalhador. Eu quero lembrar que a única força que gera riqueza é o trabalho. E esse trabalho, né, é surrupiado. A riqueza gerada pelo trabalho ela é apropriada por uma elite que não respeita absolutamente nada a não ser o seu interesse, a sua ganância, né? Aves de rapina. Então, eu vejo que há motivo para preocupação, sim, porque qualquer governo que tente avançar, né, e trazer um ar moderno de democracia ao país será inimigo dessa casta dominante. Agora, claro, que dentre vários, inúmeros, milhares de empresários brasileiros, mesmo médio e até grandes empresários, há aqueles que têm lucidez, né, e que defendem a democracia. É preciso que eles se manifestem. É preciso que eles digam em alto e bom som. Nós queremos democracia, que começa com justiça. Queremos paz. Não há paz sem justiça. Queremos isso para ter ambiente de trabalho, ambiente de negócios, para poder fazer crescer o país. Ô Chico, o Brasil, a gente teve 16 anos de governos progressistas. O governo Lula, em 2010, saiu com 87% de aprovação. Tivemos conquistas, né, em relação à diminuição da pobreza e tal. E aí chegamos até, em 2018, eleger esse fascista, né, que o menino aqui, cujo herói é o Ustra, está aí no poder. O que você acha que a gente errou, o campo progressista errou para a gente chegar a esse ponto de ter um Bolsonaro que, assim, é o pior que a gente podia imaginar na presidência? Eu não sei te dizer onde é que a gente errou, né? Mas certamente não estávamos tão atentos aos riscos que corríamos e não nos organizamos convenientemente. Isso aí, certo que aconteceu. E é por isso que eu estou dizendo agora, corremos o risco de viver isso outra vez. Nós corremos o risco. Se nós que temos consciência progressista, que temos princípios de justiça, de igualdade, se nós não nos mobilizarmos e não cobrarmos de toda a sociedade que se manifeste nas ruas, nós corremos o risco de ver repetido em escala pior, né, o que vivemos naquele dia, naqueles dias em que o fascistoide foi eleito. Nós estamos que estejam se preparando para ir para Bacurau, viu, Drico? Está aí atrás de você. Ou vai lá, né?
Ô, Chico, excelente filme. Você trabalhou 32 anos na Globo, né, que é uma história construída na emissora, passou por diversos momentos de disputas eleitorais lá dentro, né? Disputas em que a Globo assumiu posições, né, em geral, contrárias aos candidatos mais progressistas e, no caso, como em quase todas as eleições dos últimos tempos o Lula participou, contrárias ao Lula, né? Primeiro, né, o que você acha que a Globo vai assumir algum nível de posicionamento nessa eleição, visto que ela tem problemas também graves com o presidente Bolsonaro? E segundo, se você puder contar episódios aí vividos aí em processos eleitorais que você acha que valeriam a pena reflexão, a gente ficaria feliz. É importante lembrar, né? Você fala Globo e mira a Globo, o Bolsonaro mira a Globo, né? Quando eleito presidente, o presidente Lula ajudou fortemente a Globo, que vivia naquele momento, segundo ele mesmo relatou, uma crise e superou. A linha editorial da Globo veio defendendo a normalidade democrática, bom tempo. Né? Agora, é preciso entender, né, que a gente fala a Globo, são vários veículos de comunicação da grande imprensa que são suscetíveis à manifestação do povo, sabe? Porque elas sofrem, naturalmente, todos os veículos de comunicação sofrem as pressões econômicas e reagem a elas, seja de governo, e agora o Bolsonaro bate duro na TV Globo e em outros veículos, né, que são pouco mais abertos, né, e a sociedade também. É preciso que as pessoas se manifestem. A televisão no Brasil, né, ela é uma concessão e ela tem que estar a serviço do interesse público. Agora, se o público se omite, se o público não se manifesta, né, ela pode ecoar simplesmente a voz do poder econômico. É isso que eu acho. É por isso que eu, durante todo esse tempo, trabalhei, e tem que ser justo. Não me foi proibido, né, pensar, nem dizer, e nem me foi obrigado a dizer nada com que eu realmente não concordasse no ar. Agora, cada empresa tem sua linha editorial, isso a gente sabe. Agora, essa linha ela é suscetível a mudanças de acordo com a pressão que sofre. A sociedade não tem muita noção, as pessoas não têm muita noção do peso que é, sabe? O peso que tem quando ela se manifesta. E eu vivi isso e não só na TV Globo, também na TV Bandeirantes. Quando o telespectador começa a telefonar, a mandar carta, agora é mais as mídias sociais, né? Mas mandar carta, antigamente na Globo, o que mais funcionava era o CAT, o Centro de Atendimento ao Telespectador. Quando essa manifestação ela é intensa, isso faz a direção repensar projetos. Então, eu acho que essa preocupação, né, essa coisa de ver os meios de comunicação simplesmente como inimigos, né, é uma posição não muito inteligente. Nós temos que nos apropriar disso com a nossa voz. E é possível, sim. Eu tenho certeza que é possível. É preciso. Eu acho que o momento agora, eu volto a dizer, o momento é de manifestação, o momento é da gente dizer pelas redes sociais, dizer nas ruas, dizer nas reuniões, dizer nos altares das igrejas progressistas, nos centros estudantis, né? Infelizmente, já há algum tempo, o movimento estudantil foi desmantelado, né? Mas ainda existe, né? Os sindicatos. As pessoas precisam começar.
começar a se movimentar nesse sentido e dizer em alto e bom som para o país. Eu duvido que, se você tiver uma manifestação de centenas de milhares, ou talvez de 1 milhão de pessoas nas praças e ruas desse país, isso não vai ser a abertura de todos os telejornais da noite no Brasil inteiro. Mas é preciso que a gente faça isso. Não fica parecendo, né, que a gente está batendo cabeça. Nós, os democratas, não acreditamos nas nossas propostas, nas nossas ideias. Hoje o Zé Dirceu escreveu um artigo nessa linha do que você está falando, né? Ele diz que é preciso assumir as ruas para garantir a legalidade e a democracia. Mais ou menos. Antes que os tanques as tomem. Entendeu? Por isso que eu digo, não vai ter golpe. Mas isso depende da sociedade se mexer. A gente está todo mundo muito quieto. Diga, Adri. Não, e eles estão preparando, né? Dia 31 de julho e dia 7 de setembro. Estão preparando manifestações nas ruas, né? Então, o campo democrático também tem que ocupar, né? Então, 31 de julho seria um ensaio do 7 de setembro. Né? É exatamente o que eu tenho dito aqui, Chico. Quem anunciou isso foi a Carla Zambelli, há um tempo atrás. Agora, é muito importante também que no mesmo dia a gente não saia todos os progressistas das ruas, porque eles querem o confronto. Se estivermos juntos nesses dias, a gente certamente vai ser provocado e certamente você terá problemas sérios que podem servir de pretexto, né, para que os gorilas saiam das suas cavernas. É preciso que marquem manifestações pacíficas dentro da lei, da ordem, em outros momentos. Eu não sou a favor que nesse dia vá se confrontar na rua quem tem mais força aqui. Não se esqueçam, eles têm armas. Já demonstram que o usam sem critério. O Chico, você imagina que o bolsonarismo poderia chegar ao ponto, ontem até conversava com o Bruno Torturra sobre isso, de forjar algo na linha do Rio Centro para tumultuar o processo eleitoral brasileiro? Tudo é possível. Tudo é possível. Não dá para descartar, né? É bom lembrar, né, que aqueles né, alucinados lá que foram explodir uma bomba no Rio Centro, né, eram filhos daqueles que combatiam a abertura. Né, eram filhos do pensamento de Silvio Frota, ministro do Exército, que queria dar o segundo golpe dentro do golpe. Em outubro de 77, ele queria derrubar o presidente Geisel. O general Geisel trabalhava com o Golbery num processo de abertura lenta e gradual. E esses golpistas, esses nazistóides, como o Silvio Frota, tentaram derrubar o Geisel. Nós vivemos no dia 12 de outubro de 77, um clima pesadíssimo no país, de fechamento absoluto. E, felizmente, a abertura prosseguiu, Geisel e Golbery barraram aquele processo com a ajuda de outros comandantes militares que não concordavam com aquilo. Mas ficaram aí filhotes, né, daqueles gorilas. Alguns deles fizeram depois atos terroristas, numa chamada Operação Cristal, que explodiu bombas em várias bancas de jornal pelo país afora, que fizeram atentado onde mataram a secretária da OAB, não me engano, o presidente era o doutor Raimundo Faoro, né? A dona Lídia recebeu uma carta-bomba e morreu na sede da OAB. Uhum. Né? Eles vieram tentando golpe. Depois tentaram o Rio Centro. São todos filhotes dos gorilas de Silvio Frota. E vários destes que estão aqui hoje no poder eram adeptos de Frota lá atrás. Vários trabalharam com ele. Inclusive o general Heleno trabalhava no gabinete de Frota, se não me engano.
E é por isso que não é assim tão teoria da conspiração imaginar que eles utilizem os mesmos métodos atualmente, né, Chico? Eu queria falar um pouco de jornalismo contigo. Você tem uma longa trajetória e eu queria que você fizesse uma análise de como você está vendo o jornalismo hoje e se... porque você viveu esse ciclo pré-internet e agora com a internet. Quais são as diferenças que te parecem mais importantes destacar, Chico? E se você é daqueles que acha que se perdeu a essência principal do jornalismo ou não, se ele, de repente, criou novos jardins, né, e se tornou, talvez, menos centralizado e mais amplo. O jornalismo, né? Quando eu comecei o jornalismo era fundamentalmente a mídia impressa, né? Era no Rio de Janeiro o Jornal do Brasil e o Globo, os fortes, né? Em São Paulo, a Folha e o Estadão. Você começou onde, Chico? Comecei no Diário de Minas, em Belo Horizonte, há 51 anos, em 71. Cheguei a trabalhar uns 3 meses para o Diário de Minas, aqui numa sucursal em São Paulo. Diário de Minas tinha sucursal em São Paulo? Então, nós abrimos uma sucursal. Não, era Diário de Minas mesmo. Mas Estado de Minas, não? Não, Diário. Que ano foi isso, Rovai? Isso foi em 96, 95. Não existia mais Diário de Minas. Não, era uma tentativa de refundação do Diário de Minas. Aquele pessoal que estava com Hoje em Dia estava comprando. Aí eles estava com Hoje em Dia era a Igreja Universal, né? Eles tentaram montar, a gente ficou aqui uns 3 meses e eles faliram de novo. Foi um espirro. Hoje em dia, a turma do Edir Macedo comprou esse jornal e tentou com ele seguir adiante, né? Mas eu sabia essa história do Diário de Minas. Eles recriaram o jornal, tinha fundado, né? 94, eu não lembro exatamente o ano, Chico. Mas eu me lembro que os... Ele começou lá teve uma geração de jornalistas importantes que vieram para o JT, né? Teve muita gente que veio para o JT, né? Muita gente passou pelo Diário de Minas. E o Diário de Minas, lá trabalhou o Castelinho, o Carlos Castelo Branco. Lá trabalhou o Gabeira. O Fernando de Moraes chegou a trabalhar lá? Não tenho certeza se foi lá, Estado de Minas, acho que foi lá também. Né? Muita gente. Diário de Minas, eu trabalhei lá, depois eu fiz um bom tempo de estágio. Depois, o primeiro emprego assim, com carteira assinada mesmo foi no Jornal do Brasil, na sucursal de Belo Horizonte, do JB. De onde eu saí, em 77, para assumir a chefia de reportagem da Globo em Minas. Né? E fiquei na Globo até 82, final de 82, logo depois da eleição, primeira eleição para governadores, desde 66, aí eu saí, passei por uma série de experiências. Né? Eu saí porque eu fiz um concurso para dar aulas na Universidade Federal de Minas Gerais, eu fui aprovado no concurso e virei professor da universidade. Fiquei pouco tempo, 2 anos, um pouco mais do que isso. Aí eu trabalhei com um monte de coisa, trabalhei com Milton Nascimento, na produção de discos, shows, eventos, campanhas políticas, imagina, né? Eu me lembro que a música de Fernando Brant e Milton Nascimento uma música que deu nome. Coração de Estudante, né? Não, Coração de Estudante foi a música que foi feita pelo Milton Nascimento e Wagner Tiso. Não era para o filme Django, do Silvio Tendler. Silvio Tendler, né? O Django. Eu não sei se a Praça da Liberdade em Belo Horizonte. Eu vi com meu pai esse filme em Santos, o Django, em 83, 82, e o cinema inteiro em pé aplaudiu no final. Olha, tem uma trilha sonora belíssima, belíssima, do Wagner e do Milton, onde tem Coração de Estudante. Né? Não tinha letra essa música, era só a melodia. Eu recomendo toda a obra do Silvio Tendler, que é maravilhosa. Né? Ele é ótimo. Coração de Estudante está ali.
pontuando o filme, e é quase um discurso, né, de uma tristeza, de uma angústia profunda, mas, no fundo, um tanto de esperança, né, que depois apareceu nessa letra. É curioso que o Milton Nascimento sempre fez melodias, né? Quem fazia a letra era o Márcio Borges, era o Ronaldo Bastos, era o Fernando Brant, os grandes parceiros. O Coração do Estudante foi o contrário. O Wagner fez a música e o Milton fez a letra, né? Que é o cuidado que se deve ter com essa plantinha tenra, esse coração de estudante, que é uma florzinha, né? A que se cuidar do broto, né? Para que a vida nos dê flores e frutos e tal. Coração de estudante, que é de novo necessário. Quer dizer, aquele momento era um momento arrasador, quando ele fez o filme Jango, né? A gente estava ali na fase braba da ditadura e ele cantava "Há que se cuidar do broto". Essa música ressurge como trilha sonora, olha, principalmente na morte do Tancredo. Porque durante a campanha do Tancredo, né, eram outras músicas. Aliás, quem embalou esse negócio foi todo o Clube da Esquina. Viu? Recomendo também, vem aí o musical do Clube da Esquina, com a história disso aí, dos movimentos musicais mais importantes do Brasil. Estreia em agosto, se não me engano, em Belo Horizonte, depois vem para o Rio, depois São Paulo. Clube da Esquina, né? Os sonhos não envelhecem. Sonhos, aliás, é nome de um livro lindíssimo de história do Clube da Esquina, do Márcio Borges. Os sonhos não envelhecem. Eu gosto muito disso. Né? Eu fui olhar aqui Você tinha o Coração de Estudante, mas tinha a travessia, a Praça da Liberdade, onde está o Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, né? Ela foi rebatizada durante a campanha do Tancredo com o nome de Praça da Travessia. E me lembro nitidamente o dia em que Tancredo subiu numa sacada daquela, estava debaixo de chuva, abraçado a Fernando Brant, o Tancredo começando sua caminhada, né, para vencer a ditadura e dizendo, né, liberdade é o outro nome de Minas. E sabendo a hora certa de fazer a travessia, que não foi como nós queríamos, eu queria as diretas, eu queria a aprovação da emenda Dante de Oliveira, e te confesso que criticava, né, essa certa lentidão, essa dubiedade de Tancredo, mas depois eu fui ver que era um arquiteto de democracia, né, e sabia negociar com o centro, com setores da direita, como, aliás, Lula tem feito, né? Saber negociar, saber que a democracia é resultado do diálogo entre democratas, mesmo aqueles que são de direita. O que não dá, né, é o diálogo com a arma, com o canhão, com o fuzil, né, e com os trogloditas. Aí não há diálogo possível. Aí a gente tem que se defender. Pois é, né? Eu só antes de você falar, eu fui olhar aqui no Google, e é de 84 de Silvio Tendler mesmo, o filme. O Jango. Outros filmes, que eu sou um recomendador de coisas, né? Outro filme que eu recomendo está aí no YouTube, para a gente começar para a gente tentar entender esses movimentos no Brasil, né? Imagens do Estado Novo, são 3 ou 4 episódios, se não me engano, do Eduardo Escorel, com imagens da época, né? Que ele vai mostrando como é que se arquitetou o golpe do Estado Novo. Como que Getúlio, com respaldo dos militares, conseguiu impedir a eleição, veja bem. Ele assumiu em 1930, provisoriamente até 32. 32 deveríamos ter uma Constituição, não tivemos, isso provocou toda aquela revolução em São Paulo. São Paulo terminou derrotada. Em 34, ele permite a Constituição e assume o mandato por 4 anos para conduzir o Brasil, então, na nova Constituição à democracia. Né?
São Paulo lança o candidato, se não me engano, Armando Salles. O candidato dele era o escritor Zé Américo de Almeida, o autor da Bagaceira, era o candidato de Getúlio. E o Plínio Salgado, integralista, fascista, era o terceiro candidato. Mas ele, com a ajuda de Góes Monteiro, general, né, general golpista, e Eurico Gaspar Dutra, esse, segundo o Góes Monteiro e o Gaspar Dutra, o Eurico Gaspar Dutra, que depois foi presidente, né, também era fascistoide completamente. Uhum. Dizem que o Dutra era golpista, né? Mas que o Góes Monteiro era nazista mesmo. Era porque eram admiradores de Hitler, né? Queriam, inclusive, que o Getúlio, na Segunda Guerra, se aliasse ao eixo, a Hitler e Mussolini. E o Getúlio subiu, né? Ele chegou no primeiro momento, ele pensou em se aliar, né? Foi terrível a ditadura. Agora, é importante ver como é que a gente foi caminhando, e imagens do Estado Novo, anotem aí, imagens do Estado Novo mostra essa escalada. Eu estou falando, sabe, como é que eles chegam na véspera da eleição. O Armando Salles, que poderia ganhar a eleição, que tinha uma força, que era o candidato de São Paulo, né, dos liberais, né, perde o rumo. Como é que o Zé Américo de Almeida é traído pelo Getúlio e seus generais, e o Plínio Salgado acaba tendo que se mandar do Brasil para Portugal. O Salgado também não devia nem ter acontecido, né? Mas é importante você ver como isso acontece. Olha só, havia naquela época, pouco antes, em 1935, havia um capitão do Exército chamado Olímpio Mourão Filho, ligado ao movimento integralista. Esse Olímpio Mourão Filho apresentou ao general Góes Monteiro um plano dos comunistas para tomar o Brasil, o Plano Cohen. Esse Plano Cohen serviu de pretexto para uma caça às bruxas, para a prisão de vários comunistas, inclusive a expulsão, a prisão de Luiz Carlos Prestes e tudo mais. Agora, depois descobriu-se que esse documento, que era um plano fantástico dos comunistas para tomar o Brasil, para explodir bombas, para não sei o quê, o general Góes Monteiro é que apresentou esse plano e falou: está aqui, ó, a prova de que os comunistas estão armando. Depois descobriu-se que era uma fraude, era fake news do capitão Olímpio Mourão Filho. Capitão Olímpio Mourão Filho escreveu este plano, isso é hoje sabido, está na história, e foi ele que, em 64, deu início à marcha das tropas de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro. Desde lá, o Mourão não é um sobrenome muito alvissareiro, né? Mourão não tem sido uma história boa, né? Pelo menos de farda no Brasil, não, né? Mas ele não é parente do general Mourão. Não é. O general Olímpio Mourão Filho estava em 64, né, como personagem da marcha de Juiz de Fora com suas tropas para o Rio de Janeiro. Quer dizer, é preciso que a gente entenda essa história. É importante revisitar a história para entender. Que ela se repita, não é? Porque se a gente não conhecer, já disseram isso, né? Quem não conhece a história está fadado a repetir e a sofrer de novo o que já sofremos. Eu vi agora, não tem muito tempo, nós vimos, não é, no governo de desmandos do... Eu sou Pinheiro, viu? Estou falando do Pinheira, lá do Chile. Né? A população ir para as ruas do Chile e apertar o governo, né? Exigir mudanças, exigir democracia, exigir Constituição. Está na hora da gente estudar isso do passado, ter consciência disso e mobilizar o máximo possível para que a gente não permita, né, outro retrocesso. A Leda Terezinha Heinck está dizendo: ontem meu filho assistiu o programa com Casagrande e adorou. Foi muito legal ontem o Fórum Sindical com o Casão. Aliás, seria um papo genial trazer o Chico e o Casão aí uma hora dessa para bater uma bola. Casão bate bola demais. Você bater bola com o Casão, não, rapaz. Ontem ele contou uma história que eu não conhecia, né, que o Gonzaguinha foi tocar a primeira vez para o PT, lá na década de 80, por conta
de uma intermediação do Casão, que o Casão estava batendo papo com o Gonzaguinha foi fazer show em algum lugar de São Paulo, e o pessoal do PT viu, os dirigentes da época, falou, rapaz, você tem que trazer o Gonzaguinha para esse show aqui do PT e tal. Eu falei, mas eu conheci ele hoje, não tem problema, mas se ele conversou contigo meia hora é porque ele gostou de ti. Vai lá, pega ele no final do show e tenta trazer. Aí o Cama de gato, olha a cara dele. Cama de gato, é melhor se cuidar. No campo do adversário é necessário muita calma, tabelando pelas pontas para poder ganhar. Rola a bola, toca a bola. Gonzaguinha, maravilhoso. Eu agora, aos anos 70. Precisa ser revisitado, né, Chico? No diretório acadêmico da Universidade Federal, do DCE, show de Gonzaguinha, cheio de agentes do DOPS para vigiar, e Gonzaguinha cantando, procura essa música aí, cama de gato, olha a cara dele. Cama de gato, é melhor se cuidar. No campo do adversário é necessário muita calma, procurando pelas pontas para poder ganhar. Então, ele usava essas metáforas do futebol, né? Demolidoras, era um discurso demolidor contra a ditadura. E a gente olhava, a gente estava cercado ali de agentes do DOPS, viaturas escuras rodando pelas portas. E você me remeteu a esses tempos. O Gonzaguinha era uma coisa maravilhosa. E eu tive o privilégio absurdo de ter conhecido o Gonzaguinha quando eu trabalhava no Quilombo. Quilombo é mais do que um vale-acouto de negros fugidos, como define o Aurélio, né? O dicionário diz que Quilombo, vale-acouto de negros fugidos. Mas Quilombo era a produtora que cuidava da carreira do Milton Nascimento, onde eu trabalhava. E tínhamos um jornal que se chamou Catavento, depois mudamos o nome para Trem Azul, né? E eu escrevi esse jornalzinho, era um jornal semanal. A gente fazia sempre uma entrevista grande no meio do jornal, e eu tive o privilégio, imaginem vocês, eu tive o privilégio de ter, para algumas entrevistas, eu tive o privilégio de ter como repórteres gente como Fernando Brant e Gonzaguinha. Nós fizemos uma entrevista, Gonzaguinha como repórter, como o Pasquim fazia atualmente. A gente sentava na mesa de bar com o nosso entrevistado e botava uma galera para fazer pergunta. Então, o Gonzaguinha foi meu repórter aí numa entrevista com o Djavan, que contou a sua vida. Essas entrevistas especiais que a gente escrevia no Catavento e no Trem Azul foram as precursoras do programa Sarau que eu fiz no Globo News. Porque quando eu comecei a fazer um programa... Aquele programa era muito legal. De entrevistas, eu me lembrei nitidamente das entrevistas que a gente fez no Trem Azul e no Catavento. Trem Azul que só pode ter sido inspirado na música do Lô Borges, né? Na música do Lô Borges, nome do último show de Elis Regina, né? Morreu, ela estava fazendo o show Trem Azul. O jornal se chamava Catavento. Era um jornal, eu fazia o jornal, e a gente tinha um programa de rádio onde o Milton era o apresentador, que ele vinha de experiência de rádio, que ele tinha tido na juventude lá em Três Pontas, em Alfenas também, no sul de Minas. Então, era um programa de rádio, um jornal e as temporadas de shows pelo Brasil afora, sempre prestigiando novos talentos e tal. E nesse jornal, que chamava Catavento, depois a gente descobriu que essa marca ela pertencia, estava registrada para a TV Cultura de São Paulo, que tinha um programa chamado Catavento. Então, nós tivemos que mudar o nome do jornal. Márcio Ferreira, que era o empresário do Milton, já nos deixou, o Marcinho, falou, vamos mudar o nome do jornal, não pode ser Catavento. Então, virou Trem Azul. E o Trem Azul entrevistou Djavan, o Trem Azul entrevistou Tom Jobim, rapaz, lá em Belo Horizonte. Você acredita que eu liguei para o Tom Jobim perguntando se o Maestro podia dar uma entrevista para a gente, né, para o Trem Azul. E ele recebia, porque a gente distribuía esse jornal para todos os artistas, de graça. A gente botava em rádios do interior, de Minas e de São Paulo, onde passava o programa de rádio. A gente tinha um programa que o Milton apresentava, eu editava, a gente mandava para dezenas de emissoras de rádio
de graça, meia hora de programa, com o compromisso de passar todo sábado à noite. Tinha que ser sábado à noite o programa. E junto com a gravação, com a fita do programa, que o Milton apresentava, a gente mandava uma pilha de jornaizinhos para distribuir para os ouvintes. E chegava também a todos os artistas. Um dia eu liguei para Tom Jobim, maestro, soberano. Tom, será que o senhor podia receber o Trem Azul para uma entrevista? Ele falou assim, só se vierem todos os repórteres. Falei, como assim? Se vier, além de você, o Gonzaguinha, o Fernando Brant, o Tavinho Moura, toda essa galera aí de Minas e tal. Eu falei, mas o Trem Azul não tem dinheiro para pagar passagem para todo esse povo e hospedagem no Rio de Janeiro. Aí o Tom falou, então faz o seguinte, me manda a passagem que eu vou a Minas. Olha que legal. Foi um sábado memorável. Eu fui buscar Tom Jobim no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, no carro, levei o maestro para a sede do Quilombo. Quando chegamos no Quilombo, não tinha onde a gente ficar em pé. Todo mundo estava lá para ver o Tom dar a sua entrevista, que seria entrevista no máximo de 1 hora. Ele entrou ali por volta de 11 da manhã e saiu às 4 da tarde, contando todas as histórias, uma coisa fantástica. E eu lamento muito que depois que Márcio Ferreira, o empresário, faleceu, Marcinho Ferreira, e acabou a empresa, o Quilombo, eu não sei onde foram parar as fitas originais dessas entrevistas. São uma preciosidade. Tinha um nosso amigo lá que cuidava disso, o Demerval, desapareceu, não sei onde ele anda. Então tem fitas e fitas. Demerval, olha o Chico Pinheiro, precisa das fitas, Demerval. O Brasil precisa das fitas, né? Com o Tom Jobim, com o Djavan, com o Gonzaguinha, com todo mundo. Você estava contando de Estado Novo e eu estava lembrando de um papo. Eu vou me confundindo, que são tantas histórias. Não, mas estava lembrando do Mário Lago. Eu não sei se você chegou a conhecer o Mário Lago. Eu visitei Mário Lago. Mário Lago foi preso no Estado Novo umas 10 vezes, né? Mário Lago, inclusive o filho e o neto dele trabalharam na Globo. O filho trabalhou comigo aqui na Globo, no Rio de Janeiro. Pessoas sensacionais, trabalharam muito tempo na Globo. E o Mário Lago também. Sim. O Mário Lago me contou histórias, olha, geniais, fantásticas, né? Eu dizia a rota de assuntos, mas porque eu lembrei. O Mário Lago tinha um rival importante, não como compositor. Ele tinha um rival para namoradas, né? Rival desse chamava Noel Rosa. Noel Rosa. E pobre do Noel, porque o Noel teve um problema, a mãe teve um problema no parto, de fórceps, Noel, então tinha o queixo para dentro e era sedutor, era genial, mas não era um sujeito bonito. E o Mário Lago sempre foi bonito, grande. Né? Sim, olhos verdes, né? Azuis. Né? O Mário Lago namorou algumas pessoas, algumas meninas que tinham sido, enfim, foi rival do Noel Rosa, né? Para que mentir? Não. Essa é do Caetano, não, porque tem a... Para que mentir se tu ainda não tens a malícia de toda mulher? Para que mentir se eu sei que gostas de outro, que te diz que não te quer? Seria Noel lamentando para uma moça porque ele era apaixonado, né? Não minta que você me ama, você gosta dele. Ele seria Mário Lago. Mário Lago, que depois perseguido na ditadura do Estado Novo e perseguido outras vezes, inclusive em 64, né? O Mário Lago ficou duro, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. E estava devendo, ele me contou isso numa entrevista, devia aluguel, devia tudo, e nenhum banco emprestava dinheiro para o Mário Lago. Era perseguido pela ditadura. E devia uma quantidade, ele me contou isso na entrevista, o valor enorme. E quando ele foi convidado pelo Dr. Roberto Marinho para ir à Globo. E foi, né, comunista como ele era,
sabendo que o Roberto Marinho era um homem da direita, poderoso. Foi lá falar com o Roberto Marinho. Chegou lá, o Roberto Marinho perguntou: você não quer trabalhar aqui na Globo? Eu falei: mas vai fazer o quê? Ele falou: isso a gente acha para você. Eu quero é você no meu time. Aí ele falou: olha, eu estou desempregado, claro que eu aceito. O senhor será respeitado, o senhor fica no meu time. E o Mar-a-Lago me contou. E, de repente, Roberto Marinho saca, assim: eu vou te adiantar um pagamento aqui. Tira um cheque exatamente no valor que ele precisava. Alguém soprou para o Roberto Marinho, que está precisando, sei lá, de 20 e tantos mil reais na época. Né? Está aqui o dinheiro. Deu a ele. E falou: e eu passei meses sem ser demandado para nada. Eu ligava, falava: escuta, o que querem que eu faça? Não, fica quieto aí. Depois ele começou a atuar em roteiros e por aí vai. Né? Roberto Marinho, que respeitava a inteligência, né? Vamos abrir um parêntese, que respeitava a inteligência. E quando alguns generais da ditadura quiseram prender jornalistas, inclusive o diretor na época do Fantástico, ele ligou para o ministro do Exército e falou: olha, manda tirar esses caras daqui, porque dos meus comunistas cuido eu. Cuido eu. Então, são várias histórias. Agora, se você quer conhecer histórias do Mário Lago, deve encontrar em sebos. Tem um livro chamado Bagaço de Beira Estrada. É um livro de memórias. Eu tenho esse livro. É bem interessante. Ele conta vários momentos. Eu lancei um livro com ele na editora antes da Fórum, que se chama 16 Linhas Cravadas. Todos as histórias têm 16 linhas. Ele fez lá na máquina de gravar. O livro se chama? Deixa eu anotar aqui. Eu vou te mandar um, depois eu te pego. Manda. Eu tenho aqui ainda uns 10 exemplares. E tá difícil ter tempo para ler, né? Eu estou tentando reler isso aqui, ó. Pedro Nava. Eu li os 6 livros de memórias. O Nava é das coisas mais maravilhosas né? É o nosso Proust. Está difícil. Aí tem um monte de livro que Eduardo Moreira me deu. Eu tive com ele em São Paulo semana passada. Esse cara absolutamente genial, né? Que está fazendo uma sacudida e muita gente, até do mercado financeiro, pensando diferente. Eduardo Moreira, eu recomendo. Eu estou lendo um livro de memórias a biografia do Marechal Henrique Dulfes Teixeira Lott, do Wagner. Marechal Lott. É o Lott que impediu o golpe que queriam dar para impedir a posse de Juscelino. É preciso a gente começar. Eu olho muito para trás. E depois foi candidato a presidente e perdeu para o Jango. Depois perdeu para o Jânio. Foi candidato e perdeu para o Jânio, né? O Lott. E depois foi execrado pelas Forças Armadas, apesar de ter sido general e, mais do que isso, marechal, lutou na Segunda Guerra. Mas se aposentou e ficou mal visto, né? E morreu e foi sepultado sem honras militares. Um grande nome do Exército Brasileiro, assim como o Marechal Rondon. É bom lembrar sempre do Rondon quando os nossos índios estão tão ameaçados no Brasil. Fato. Eu fico pensando nessa coisa do passado, que é para a gente saber por que caminhos andamos e que risco andamos correndo na época. E onde tropeçamos, e onde caímos, e onde nos acidentamos, para que a gente fique mais atento às caminhadas de agora. Né? É isso que eu fico pensando. Você faz bem. Eu também, quando eu gosto de revisitar a história do Brasil, é fundamental para entendê-la. A gente está aqui com a conversar sobre ela, conversar com os amigos. Olha, pega amigos aí, nem que seja num bar, cada um prepara, lê uma coisa, se reúne e vamos contar a história, vamos recontar a história. Hoje é muito difícil, a gente tem muito pouco tempo, tem isso aqui que toma muito tempo para você ficar lendo. Né? É um monte. Eu não dou mais conta. Esses dias, num grupo, eu apaguei 40 mil mensagens. Está aqui, ó. Posso mostrar para vocês, porque está aqui. Eu printei. Primeiro 19.288 mensagens apagadas, depois mais 10 mil, depois mais 11 mil. De um grupo só.
que eu fiquei sem ler uns 15 dias. Né? Você não dá conta disso. E É cada um impossível. manda um texto melhor do que o outro. Então, você tem isso. Você tem os livros que vão nos sufocando aqui. Eu tenho dedicado muito tempo a assistir documentário na televisão. Ainda tem isso, série, documentário, filme. Pois é, tem um documentário que eu vi esses dias, muito interessante também, né, que trata a vida, a história do Zé Américo de Almeida, né, que escreveu A Bagaceira. Esse documentário começa com uma visita do Jorge Amado e da Zélia Gattai ao Zé Américo, já mais velhinho, e ele contando por onde ele caminhou. Né? Aí você vem as preliminares da Revolução de 30, ele com João Pessoa, secretário de Segurança de João Pessoa, mas é um documentário de uma beleza enorme, inclusive estética, sabe? Tem umas cenas assim, em preto e branco, fantásticas, do sertão e desde o Nordeste, sabe? Coisa fantástica. Deixa eu ver, é de Vladimir, se chama O Homem de Areia. Areia é o lugar onde nasceu Zé Américo de Almeida. O Homem de Areia, José Américo de Almeida. O som aqui é um pouquinho, tem que achar, tem umas 3 cópias no YouTube, tem uma que o som está um pouco melhor. Né? Eu sugiro, O Homem de Areia. Quem é? É Vladimir... Ai, meu Deus. O diretor. Né, que depois fez bons filmes. Quer ver? O Homem de Areia, A Vida de José Américo de Almeida, por Guilherme Cabral, dirigido pelo paraibano Vladimir Carvalho, é isso? Vladimir Carvalho. Olha os outros filmes que o Vladimir Carvalho fez, para você ver. Põe Vladimir Carvalho aí no Google, você vê. Vladimir Carvalho. Ele tem coisas muito boas, cara, muito boas. E era jornalista também. Muito bom. A gente já está aqui com Eu sirvo para isso, né? Repórter serve para contar história e para portar outra vez, né? Então, o que eu faço? Eu não sei de nada, mas dizia o Guimarães Rosa, mas eu desconfio de muita coisa. Muito Olha só, ele foi amigo de Caetano Veloso. As coisas que eu sei, que eu aprendo, eu reparto com o coração aberto para que vocês tenham acesso a isso também. A gente vai ficando mais velho, a gente começa a ter memórias de coisas boas para sugerir. Né? Ô, Chico, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho aqui o João Pedro de Oliveira, não sei se você conhece, você já viu, é um cartunista, é um desenhista, né? Autista, de 18 anos. Sim, eu já falei, eu tenho falado dele em quase todas as... Olha, Oi, João Pedro! Eu sigo o João Pedro nas redes sociais e ele já fez os desenhos. Eu preciso falar com o Chico, eu preciso falar com o Chico. João Pedro, você está me ouvindo? Seu microfone está fechado. Acho que você travou, Liga João. o fone aí, João. O João acho que está travado. Ô, João, o João fez uns desenhos. Eu vi um dia no Twitter, falei, olha que chique, ele fazendo um desenho. Aí eu fui ver várias coisas, né, que ele faz, né? João ensina. João Pedro, e eu recebi os desenhos dele, né? E você está sem som, João. Você está desligado aí, João. Tem que apertar, clicar nesse microfonezinho que está com traço aí, para você poder falar. Vamos ver se ele consegue. Mas eu recebi isso mais do que... Não estamos te ouvindo, João. Como um simples desenho dele, como um abraço carinhoso, maravilhoso dele. Eu falei, olha que João, legal. Você está sem som, João. Olha que bonito esse menino, vai dar esse abraço aqui com esse desenho dele. Né? E aí eu passei a seguir, ele me segue no Twitter, então de vez em quando me sigam aí no Twitter, tem que ampliar essa voz aqui para gritar, viu? Qual que é o teu Chico Pinheiro lá? Chico_Pinheiro. Underline essa linhazinha, né? Essa travessão embaixo. @Chico_Pinheiro. E no Instagram, Chico Pinheiros, tudo junto, plural. Pinheiros, igual marginal, sabe? Marginal Pinheiros. É Chico Pinheiros, né?
Chico, deixa eu ler o abrir uma superchat conta aqui. marginal. e a Juliane Furno, que ela está aqui já há um tempinho. Opa, Juliane Furno é nossa economista aí. Não sei se você conhece, Chico. Sim, acho que eu tive. Eu Bom não sei. dia, Chico. Acho que eu Bom encontrei dia, Rovai. Bom dia, encontrei Adri. com você, não foi, não? Acho que não, mas Não, a gente porque é eu encontrei amigo com de a Twitter. Juliane, economista, só que estava de máscara, semana passada em São Paulo. Acho que não. Porque as pessoas tiram a máscara, você não sabe mais. Eu conheci o economista semana passada. Juliane é uma economista, doutora ou pós-doutora, Juliane? Doutora. Doutora, e ela teve formação no Levante, no MST, né, Juliane? Conta um pouco tua história para o Chico aí, para ele te conhecer, então, já que vocês não se conhecem. Eu sou gaúcha, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou uma das participantes fundadoras de um movimento social de juventude, o Levante Popular da Juventude, e depois fui fazer mestrado e doutorado em economia na Unicamp, e atualmente também contribuo aí na Batalha das Ideias nas redes sociais, também tenho um canal no YouTube, chama Ju Furno, e frequento muito esses espaços aqui, principalmente na revista Fórum, e tentando fazer um debate econômico com menos economês e com muito mais economia política do que ciência econômica, tentando desvendar aí o que está por trás do noticiário supostamente neutro. E estamos aí, é um prazer enorme te conhecer e dar bom dia, porque meu pai me ensinou a dar bom dia para a TV e eu te dei bom dia durante muitos anos da minha vida. Não, mas eu dava bom dia. Eu dava bom dia, coragem, hoje é segunda-feira. Exato. E na sexta-feira eu pensava... suaves na nave, né? Ou, graças a Deus, hoje é sexta-feira. Sexta-feira. Segue. E hoje é sexta-feira. Exato. É vida que segue, é luta que continua. Ô, Juliana, nós temos um amigo em comum, né? Que é o João Paulo Rodrigues, certamente. Exato. E o João Pedro, não sei se você é próximo dele. João Pedro Stede, sim. Claro. Sim, João São Pedro. nossos amigos comuns. O João Pedro, inclusive, por ser meu conterrâneo gaúcho. Você é de Porto Alegre? Sou. Eu sou mineiro, nascido em Santa Maria da Boca do Monte, né? Em Santa Maria, mas eu sou mineiro, porque eu só nasci e fui para Belo Horizonte. Você é gaúcho, né, de nascença, né? Não existe gaúcho de nascença, existe gaúcho. Gaúcho. Mineiro. Mas é que é mineiro de vida. Não é de vida. Essas coisas são difíceis para vocês entenderem, né? Primeiro, vocês são muito presos à geografia. Minas Gerais, por exemplo, Minas Gerais não é um estado geográfico, é um estado de espírito, assim como o Rio Grande do Sul, né? Você não precisa ter nascido no Rio Grande do Sul, mas se a pessoa, né, segue as tradições cantadas e festejadas, né, nos CTGs, por aí afora, no Rio Grande, se a pessoa ama aqueles pampas, se a pessoa toma chimarrão todo dia, tá com a cuia na mão, ele é gaúcho. Onde ele nasceu não faz a menor importância. Agora, eu sou mineiro, porque eu não tenho nenhum diálogo assim, de intimidade com essa cultura que eu acho fascinante. Acho fascinante essa coisa do Rio Grande, né? Essa força cultural. Você tem São Paulo já é uma outra coisa, porque São Paulo, né, é a mistura geral do Brasil, é a geleia geral e é fantástica, né? Rio de Janeiro é um negócio assim, muito turístico e tal, e tem a sua tradição forte. Mas você tem eu acho que três, e deve ter mais, me perdoem os demais, mas tem 3 estados no Brasil, pelo menos 3, mas tem outros no Nordeste, mas que tem uma força tão interna, tão grande, né? Que você não precisa ter nascido lá para ser, né? Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco. É claro que tem também o Ceará, tem a Paraíba, tem o Pará, mas Pernambuco tem uma força gigantesca, né? Tem uma tradição de cultura que marca o sujeito o resto da vida. Claro que o Ceará, Paraíba, Bahia, né? Mas são lugares onde para onde foi muita gente. Agora, o Rio Grande permanece arraigado nas suas tradições. Minas Gerais, né? Cantando as músicas do Clube da Esquina, fazendo procissões e
enterrando seus mortos. Né? Eu acho que aí eu sou mineiro, eu não posso ser gaúcho por ter nascido em Santa Maria, eu não tive esse privilégio de aprender o jeito de ser gaúcho. Né? O Rio Grande do Sul é um negócio fabuloso, né? Fabuloso. E que nos deu nomes muito importantes na história do Brasil. Rio Grande do Sul e Minas tem umas coisas legais, né? O Rio Grande do Sul deu Brizola, Minas deu Darcy. Você viu a dupla que jogou Darcy, direitinho. Que faz 100 anos esse ano, um grande pensador. Grande. O Darcy. Acho Darcy, que a gente tem muito Brizola, que revisitá-lo. Darcy e Brizola, um negócio fantástico. Chico, eu convidei a Juliane, se você tiver uns 5 minutinhos mais aí, para ouvir essa análise dela, acho que pode ser interessante. Eu vou ter que sair daqui a pouco, porque eu vou fazer uma viagem, eu tenho que pegar um companheiro que vai viajar comigo. Você consegue ficar esses 5 minutos? Sim. Só fazer uma pergunta para ela, porque foi o seguinte, ontem estava lendo matéria da Folha, e aí eu queria até que se você pudesse comentar o que você acha a partir da análise da Ju. E alguns economistas dizem o seguinte, esse pacote das bondades aí, o que eu chamo do estelionato eleitoral do Bolsonaro, de diminuição de preço de gasolina, impondo cortes orçamentários para estados, esse aumento do Auxílio Brasil, dinheiro para taxista, para caminhoneiro, etc., isso ia criar mais... podia gerar mais votos para o Bolsonaro e impacto na classe média do que entre os pobres. Aí eu falei, Juliane, você viu, não tal? E trouxe ela para fazer uma pequena reflexão sobre o que ela acha disso. Veja, eu tenho dificuldade de fazer esse tipo de análise, porque eu acho que essa premissa de que a redução do preço dos combustíveis impacta mais a classe média é uma premissa um pouco conservadora, e teve muito em voga no debate sobre a redução do preço dos combustíveis, que a mudança da política de preços da Petrobras, muito ensejada pela esquerda, ela seria, na verdade, mais uma forma corporativista da esquerda de defender os interesses da classe média, porque a redução do preço dos combustíveis impacta mais as pessoas que têm carro, né, ou que efetivamente gastam uma parcela maior da sua renda abastecendo o seu carro no posto de combustível. Então, o melhor seria deixar os preços de mercado e atuar em alguma política de transferência de renda para que os mais pobres possam compensar isso com transferência monetária. Eu acho que não. Embora a classe média gaste um percentual maior da sua renda diretamente quando ela vai ao posto de combustível abastecer o seu carro, o preço dos combustíveis ele impacta na precificação de quase todas as mercadorias. E dentro da cesta de consumo, né, dividida por classes sociais, quanto maior é a renda, mais as pessoas tendem a consumir serviços e não mercadorias. Então, como o custo do combustível afeta mais as mercadorias, porque as mercadorias são transportadas ou são produzidas, levando em consideração o custo da energia e o custo do transporte, tende a elevar mais o preço daquilo que os mais pobres consomem. Então, reduzir o preço dos combustíveis não é necessariamente uma pauta que atende aos interesses da classe média, embora num primeiro momento, sim, é ela que vai sentir imediatamente, porque é ela que vai despender menos centavos no posto de gasolina para abastecer o seu carro. Mas o efeito em cadeia é que a redução do preço dos derivados tende a favorecer os mais pobres na medida em que, teoricamente, tenderia a reduzir o preço para o consumidor final na medida em que o custo produtivo cai. Acontece que eu acho que isso não vai acontecer, ou não vai acontecer num efeito instantâneo, portanto, é possível que neste elemento, redução do preço dos combustíveis, não vá haver impacto para os mais pobres até as eleições, porque, assim como aconteceu em 2014, com a política de desoneração fiscal e tributária que a Dilma fez, tentando reduzir o preço final das mercadorias e gerar emprego, quando você faz esse tipo de política num momento de crise econômica, você tende, né, ou existe uma tendência de que o setor empresarial tenda a retomar, né, a taxa de lucro ao invés de reduzir o preço do produto final. Então, há um esmagamento da taxa de lucro, principalmente dos pequenos produtores, que acumulam perdas porque não conseguem transferir a totalidade do aumento do custo para o produto final. Nem o Pão de Açúcar, que é uma grande rede,
Eu estava lendo o balanço do Pão de Açúcar esses dias e o Pão de Açúcar disse, olha, a gente está preferindo ganhar no volume de vendas do que ganhar no preço. Porque tem coisas que a gente conhecia como produtos inelásticos em relação à renda, ou seja, independentemente do que acontece com a renda da população, as pessoas seguem consumindo, tipo café, tipo produtos essenciais, que nesta crise as pessoas deixaram de comprar em função do aumento do preço. Então, os supermercados, se nem os grandes, quem dirá os pequenos, estão conseguindo repassar todo o custo para o preço final, sob o risco da mercadoria não ser vendida e o prejuízo ser ainda maior. Então, com a redução do preço dos combustíveis, o que o pequeno mercadinho vai fazer? Ele vai retomar a taxa de lucro que foi perdida. Ele não vai repassar a redução do preço da tarifa de energia e a redução do preço da tarifa, né, dos derivados para o preço final. Portanto, as mercadorias não vão cair de preço. Então, esse efeito não vai se generalizar para os mais pobres. Agora, o que pode acontecer, sim, é o auxílio emergencial, porque R$200 parece muito pouco, mas é parte, inclusive, né, em torno de 20% da renda disponível para os mais pobres, levando em consideração que grande parte das famílias sobrevive somente com transferência direta do Estado, via Seguridade Social ou via auxílio emergencial, ou Auxílio Brasil. E mais, o auxílio gás também pode ter um efeito importante na medida em que hoje parte também das famílias já não dispõe desse direito humano, que é o direito de cozinhar, né, com algo que a gente, inclusive, produz internamente. Então, eu acho que sim, a classe média vai sentir no primeiro momento, mas isso não quer dizer que também a gente não vai precisar fazer uma batalha dura em relação à disputa, né, de narrativa, à disputa política nesse momento, porque me parece que essa PEC também vai ter benefícios substanciais para os mais pobres, porque é uma condição tão deletéria do mercado de trabalho, da extrema pobreza, da queda da renda, que qualquer aumento marginal tem um potencial de impacto muito substancial. Isso não vai se traduzir em pesquisa, né? O desemprego não vai reduzir, a indústria não vai soerguer, nenhuma pesquisa é capaz de capturar, porque os indicadores não vão ter ainda resultado. O que vai ser fundamental, na minha avaliação, é a perspectiva política, eu acho que é aí que a gente tem que atuar, de que o Bolsonaro, apesar de constrangido pelo STF, apesar de cerceado pelas forças ocultas do Congresso, apesar de viver sobre uma pandemia e sobre uma guerra, ainda assim está fazendo pouco que lhe cabe, que é uma política de transferência de renda, pensando aí cuidar dos mais pobres. Eu acho que é aí que é a nossa disputa. Porque como não vai aparecer em nenhum indicador econômico, ele não vai ter nada palpável para apresentar para a sociedade. Vai ter para apresentar uma indicação de um compromisso de mudança na política econômica, um compromisso do Estado de prover transferência de renda direta para os mais pobres, e eu acho que é aí que a gente tem que disputar. Que isso veio ao segundo, né, aos 45 do segundo tempo, e que isso veio numa perspectiva claramente eleitoreira. Mas os impactos, eu acho que vão se dar nas duas dimensões, e é preciso capturar e disputar esse sentimento. Né? De fato, não vai ser só a classe média que vai sentir. O mais pobre, R$200 é muita coisa na margem. Está bombando nas redes aí, no Twitter, né? Uma hashtag Jair odeia pobre. As pessoas sabem disso. Tomara. As pessoas sabem disso. Eu peguei um táxi aqui no Rio de Janeiro a semana passada e falei assim, escuta, a gasolina vai cair de preço. Não, eu uso gás, né? O pessoal que não usa gás. Eu falei, mas também cai de preço, cai tudo. Ele falou assim, olha, se cair de preço, se me der R$1.000, auxílio taxista, né? Eu vou achar muito bom, vou botar o voto no bolso e vou votar contra esse cara, porque a minha ele não me engana. Sabe? E eu perguntei quem você votou na eleição passada. Ele falou nele, Bolsonaro. Mas agora não me engana mais, não. Quer dizer, é preciso que esse discurso, né, e essa demonstração de que Jair odeia pobre, e ele foi o único a votar contra, lá no governo Fernando Henrique, né? Hoje está bombando também isso nas redes sociais. Eu fui o único a bombar contra, né, o fundo de ajuda aos pobres. É uma sequência de coisas, né? Então não venha comprar o voto do pobre agora. É preciso que a gente lembre, que a gente converse isso com as pessoas simples, com as pessoas que podem ser beneficiadas por esses programas, para que elas não embarquem. Falem assim, olha, esse cara é mentiroso, ele está tirando esse coelhinho da cartola aí para ganhar a eleição. E depois vai crau em você, ó, fique de olho. Né?
Então, mais do que narrativas que nós temos que disputar, nós temos que botar gente na rua. Exato. Dizer para eles, olha, respeitem a nossa vontade, nós não queremos mais, né, esse cara no poder. Nós queremos democracia no Brasil. É isso que importa. Agora, como é que isso vai atingir? Né? A classe média vai sentir, mas será que a classe média vai mudar o voto porque sentiu que a gasolina caiu um pouco, os produtos... E é muito pontual, estamos falando aqui de centavos, né? E depois tem a possível deterioração do serviço. Olha, há uma redução significativa no Rio. A gasolina aqui chegou a bater em alguns postos a R$8. Hoje você encontra 5 e pouco. Né? Então, 5,80, 6. Há uma diferença, sim. Sabe? Mas os caras... Olha, uma classe média, só se ela é muito bolsonarista para não perceber que isso é... Eu acho que tem gente ali na classe média pedindo, me faz alguma coisa para eu poder votar em você de novo, Chico. Né? Essa é a minha perspectiva. Eu trouxe o João para dar o abraço que ele queria. João Pedro, conseguiu arrumar o som aí, João? Consegui, estão me ouvindo bem? Aí, João Pedro, que beleza! Oi, Chico. Oi, que vontade de falar com você. Tava muito com vontade de falar com você. Eu sei que eu sou seu amigo, você me segue no Twitter. Eu que tô ficando muito importante, famoso, conhecido internacionalmente no mundo. Mês passado mesmo, não sei se você viu, eu fiz amizade com 3 pessoas famosas lá dos Estados Unidos. E uma delas foi o jornalista Jack Tapper, que entrevistou que revelou o jornalista deu uma Jack Tapper. Sim, continue. É aquele jornalista, acho que não sei se você conhece Jack Tapper, é aquele jornalista da CNN lá dos Estados Unidos. É aquele cara que entrevistou essa semana aquele ex-membro do governo Donald Trump que revelou coisas de golpes em outros países. Ele eu fiz amizade com ele. Muito bem. O João, acho que o Hulk que está atrás do você está atrapalhando a sua internet, viu? Não tá não. Minha internet tá boa, meus amigos. Eu tô aqui no celular da minha mãe, eu sei que eu disse pra vocês aí, eu e minha mãe testamos positivo para a Covid, mas a gente tá bem, tá com sintoma mais leve, vai melhorar rápido a gente. Vai melhorar sim, João. Você está de Covid? Tá. Mas eu tô com sintoma mais leve, Chico. Tô com sintoma bem leve. As vacinas, né? Eu tomei as 3 doses, vou tomar minha 4ª dose no mês que vem, ou esse agora ainda, que eu vou tomar minha 4ª dose. Você tá falando de onde? Cidade? Eu tô aqui em Valência, eu sei que agora eu tô morando em Salvador, mas eu vim aqui um pouco para cuidar da minha avó, que tá doente de uma coisa. Aí depois eu volto para Salvador, onde eu tô morando, porque esse ano, Chico, eu vou trabalhar muito. Eu sei que, para quem não sabe, Valença, aqui na minha cidade natal, onde eu morava, aqui não tem nada para oferecer para as pessoas, não tem nada. Essa cidade aqui tá uma vergonha tão grande que eu nem aguento mais. O prefeito vai reclamar contigo aí, João. O prefeito aqui não tá fazendo quase nada, inclusive eu vi que tá tendo alguma manifestação ali perto de um lugar ali que tá tudo feio ali, de lixo, uma coisa ali. Aí. Grande, João. Bom, Chico, tá aí fica à vontade se você litoral, tiver que pedir aí. Da Bahia. Grande Bahia. Que é terra de meu pai. Meu pai nasceu na Bahia, mas não foi no litoral, foi no sertão. Lá em Caculé. É muito legal, Chico, a Bahia. Eu amo a Bahia. Inclusive, eu sou desenhista oficial do 247, não sei se você sabe. E esse ano eu vou trabalhar demais, muito. Lá para agosto, quando começam as entrevistas de candidatos. E eu estou junto na luta com o Lula e com meu amigo Jerônimo aqui na Bahia. Inclusive, eu vi uma pesquisa de Jerônimo. Eu vi hoje uma notícia de que Jerônimo, com o apoio de Lula, ele cresce muito. Ele cola até num assemineto. Vou falar disso, não fala Rovai, viu, João? Viu? Fale mesmo, Rovai, fale mesmo. Avise os teus conterrâneos baianos para eles assistirem o Fala Rovai hoje. Eu vou avisar, estamos juntos, meus amigos. Eu sei que nesse tempo de pandemia eu aprendi muito de política com vocês, me arrependi de ter acreditado naquela farsa-jato, me arrependi até de ter falado com esses bolsões, bando de bestas da merda que eu não quero saber nunca mais. Eu estou com o Lula e ninguém não vai me convencer em nada, e quem me irritar vai se dar muito mal, porque eu sou retado igual o Zé de Abreu, eu sou retado igual ele. Isso, esses abertalhados. Meus queridos, minhas queridas, eu vou Vai lá, Chico. Eu vou ter que sair, infelizmente. Vamos substituir o Chico. Uma alegria estar com vocês. João Pedro, um beijo enorme para você. Obrigado pelo desenho. Eu não mereço ser desenhado por você, mas você fez com muito carinho
Prazer em conhecer Juliane, que eu não conhecia assim, ao vivo, né? A Adri, que foi tão gentil, e o Renato pelo convite. Obrigado pela fora que você me manda. Grande abraço, meu Obrigada. amigo. Tudo de bom para você, viu? Tá bom. Tchau. Vou te levar o livro pessoalmente. Vou estar no Rio aí semana que vem. A gente toma um chopinho e eu te levo o livro aí do Mário Lago. Tá, eu que não devo daqui na semana que vem. Opa, você está saindo? Hoje, vou ficar 2 semanas fora. Mas mandando... eu dou um jeito de te entregar, deixo na tua portaria aí. Abreijos de fraternura para todos vocês. Valeu, meu amigo. Tudo de bom. Obrigado.